mas a gente já sabe, dentro da psicologia, que essa compulsão, a pornografia, ela acontece na grande parte das vezes como uma tentativa de regulação emocional. O tema de hoje, infelizmente, ainda é um tabu, muitas pessoas evitam falar sobre isso, inclusive profissionais de saúde não querem falar, até por questões de algoritmo, podem se sentir prejudicados, ou então porque não tem propriedade para falar sobre isso, ou então porque realmente não se sentem confortáveis. Eu acho que falar sobre sexualidade, falar sobre problemas relacionados à pornografia, à masturbação é algo que pode prejudicar, às vezes até a própria imagem desse profissional, eles imaginam assim. E pode ser que realmente algumas dessas coisas aconteçam, algoritmo, imagem e tal, mas o ponto é, eu preciso falar sobre isso, eu atendo muitas demandas nesse sentido, então eu acho que é válido oferecer essa ajuda a essas pessoas. Então a gente precisa começar falando sobre algumas métricas, alguns dados, para que vocês tenham um pouco de noção do que está acontecendo de maneira nacional, de maneira global, não achar que é algo que acontece somente com você, que você é um depravado, que você é problemático. Pode ser que inclusive você já tenha escutado isso de pessoas que tomaram conhecimento do seu comportamento e não entender que pode se tratar às vezes de um transtorno, de uma compulsão, de uma dependência, assim como uma dependência em outros tipos de comportamento, de drogas, de substância, e precisa existir um tratamento para se livrar desse comportamento. 70 a 90% dos homens, em média, disseram já ter consumido pornografia em algum momento da vida. A maioria desses homens deram início ao consumo na adolescência, ou seja, se passam anos ou até décadas repetindo esse comportamento, o que inevitavelmente vai influenciar alguns processos cognitivos. Um dos mais falados é a questão da sexualização, você assistir um filme, uma série, ver uma pessoa e isso já te remeter como um gatilho ao consumo de pornografia. E um outro dado também que eu achei assim alarmante foi que sites adultos têm mais acessos diariamente do que Netflix, Amazon e Twitter juntos. Ou seja, imagine a quantidade de acesso que esses sites têm diariamente e os sites adultos ainda conseguem ter um volume maior do que esses três juntos. Se vocês não se assustam com essa informação, com essas métricas, eu acho que você ainda não tem noção do que a gente está vivendo de maneira social, coletiva, que nada mais é do que realmente uma pandemia. É uma pandemia comportamental, uma pandemia virtual que está acontecendo, a gente está passando por isso e é possível que isso vá se intensificando ao longo dos anos, até porque existe a possibilidade, uma acessibilidade maior a cada dia que passa, a cada mês que passa, e a gente precisa criar consciência disso. Quando eu falo sobre essa facilidade, é porque eu tenho como referência alguns relatos e até a experiência própria de que há 15, 20, 30 anos atrás, para você ter acesso a qualquer tipo de conteúdo sexualizado, pornográfico, você precisava, por exemplo, ir numa banca de revistas. E não era tão simples assim, né, para um adolescente chegar lá e comprar. Geralmente ele tinha que pedir para alguém um pouco mais velho, mas vamos lá, né, a pessoa tinha que comprar essa revista, depois essa pessoa tinha que trazer para casa, encontrar algum lugar para esconder, para que não fosse descoberto aquilo ali, ou então a pessoa tinha que ir até uma locadora de vídeo. Muitas pessoas não sabem nem o que é isso hoje em dia, mas existiam locadoras aqui, alugavam vídeos cassetes, aí a pessoa ia até lá, precisava também ser maior de idade. Algumas outras pessoas que tinham alguns amigos, alguns colegas conseguiam com um pouco mais de facilidade, mas ainda assim você tinha que usar o aparelho dentro de casa, então era algo muito difícil. Agora com 2 cliques você consegue ter acesso a conteúdos pornográficos, então esse nível de acessibilidade aumenta ainda mais a possibilidade da gente vivenciar uma sociedade não só masculina, mas feminina também, adoecida em termos de consumo de pornografia. Quando eu falo sobre esse tema com pessoas que têm uma dependência de pornografia, e eu pergunto por que elas realizam esse comportamento, elas me dizem o seguinte: Matheus, já é algo automático para mim, eu simplesmente vou lá e faço, eu não fico pensando sobre isso não. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Isso é uma resposta simplória, uma resposta genérica. E eu entendo a maioria das pessoas imaginar que acontece dessa maneira. Só que na verdade não é. É porque a gente não tem o hábito de tentar entender o que está acontecendo com a gente em termos psicológicos, emocionais, sentimentais.
Mas a gente já sabe, dentro da psicologia, que essa compulsão, a pornografia, ela acontece na grande parte das vezes como uma tentativa de regulação emocional, uma estratégia para anestesiar as emoções negativas que a gente tem, como por exemplo tédio, ansiedade, solidão, tristeza, rejeição. Observe, faça essa autoanálise. Não vai ser algo simples, mas com o tempo você vai ganhar prática em fazer essa autoinvestigação. É igual você treinar em uma academia de musculação. Você não chega lá pegando 50 quilos no supino ali, cada lado. Você não começa assim, você vai começando gradualmente, 5, 10, 15, 20, até o ponto em que você fica realmente bom e faz aquilo com naturalidade. Então fazer essa autoinvestigação é algo que vai melhorar conforme você ir se esforçando. Lembrando que você vai se beneficiar dessa capacidade não somente relacionado ao vício em pornografia, mas em diversas outras áreas da sua vida, porque eleva o seu nível de autoconhecimento. Então esse é um dos pontos. Observe quais são os sentimentos, quais são as emoções relacionadas à sua compulsão. O que é que serve como gatilho para você em termos psicológicos e emocionais? Um segundo ponto, você precisa avaliar também o seu contexto, o seu ambiente. O que é que geralmente favorece eu realizar e começar esse comportamento junto com as questões emocionais? Algumas pessoas relatam, Matheus, sempre que eu estou sozinho, eu já começo a pensar que eu preciso fazer aquilo. Se você percebe que um dos gatilhos também são redes sociais, cara, você quer se livrar disso e você não precisa realmente das suas redes sociais, você usa mais como algo recreativo, você não trabalha com isso, desative, exclua, em outro momento você pode retornar talvez, ou então faça uma outra rede social onde o algoritmo não esteja te mandando ou te recomendando conteúdos desse tipo que possam servir como gatilho para você. Mas se você conseguir realizar colocar em prática, esses recursos que eu estou passando aqui para você, junto com a questão de identificar quais são as emoções relacionadas e que servem como gatilho para a prática, você identificar também questões de ambiente, de horário, você conseguir identificar se existe uma relação direta entre frustração, tédio, ansiedade, irritabilidade, isso vai te ajudar também a compreender e a evitar. É claro que se você tiver um processo de acompanhamento psicológico associado, vai ser muito mais fácil, porque além de identificar que existe uma ansiedade, por que aquela ansiedade está presente? Qual tipo de ansiedade é esse? Até dentro do diagnóstico de ansiedade existem vários tipos, Tem o transtorno de ansiedade generalizada, tem o transtorno de ansiedade social, tem a ansiedade de desempenho. Então são diversas formas de ansiedade e também pode haver outras emoções relacionadas como tristeza, frustração, e o acompanhamento psicológico vai ter essa função e vai te dar muito mais recursos, porque se trata na verdade também de um tratamento, Pode ser o caso de um tratamento para você. É um tratamento, digamos, menos invasivo do que outras situações, você não precisa ficar necessariamente internado em um local para conseguir se livrar disso, mas ainda assim exige um grande esforço, porque está acessível a você a todo momento. Você tem um celular na sua mão, você tem um computador à sua frente, então tudo isso pode acabar dificultando o processo de se desvincular desse comportamento, desse hábito ou desse vício. Na sua jornada de tentar se livrar desse vício, você vai ter alguns recursos à sua disposição. O primeiro deles, evite estar sozinho. Você vai precisar garantir nos primeiros dias, nas primeiras horas, que você vai passar o menor tempo possível sozinho. Então, se você costuma ficar trancado no seu quarto, vá fazer o seu trabalho na sala, na cozinha, interaja com outras pessoas. Ou então saia, como eu falei, vá numa cafeteria, vá numa livraria, busque outros ambientes para que você esteja rodeado com outras pessoas. Esse daí é um dos principais, Dificilmente, e eu acho que aí já seria algo realmente extremo, uma pessoa vai estar dentro de locais públicos e vai tentar realizar a compulsão. Aí já é uma outra questão, mas esse é um dos principais recursos que você vai ter. Existem outras medidas que você vai precisar tomar também, como por exemplo, você vai precisar bloquear alguns sites. Algumas pessoas criam lista de links de vídeos de sua preferência, então você vai precisar apagar essas listas, você vai precisar bloquear esses sites.
você vai precisar, como eu falei, evitar estar sozinho, você vai precisar substituir esse vício também por algo que seja mais funcional. Então, sempre que eu perceber, porque eu já identifiquei que minha questão é com a ansiedade, então sempre que eu perceber que eu estou me sentindo ansioso, eu vou tentar sair e fazer uma caminhada, eu vou fazer um exercício de respiração, eu vou para academia treinar, pegar peso, eu vou ligar para um amigo, para uma amiga, vou conversar aqui um pouco, interagir com outras pessoas. A princípio, você vai precisar fazer uma substituição desse vício por uma outra coisa que gere minimamente recompensa, prazer, liberação de dopamina para você. É muito difícil sustentar essa abstinência sem que você faça essa substituição, até porque o seu cérebro vai perceber isso. Ele já sabe quais são os horários do dia, ele já sabe quais são os locais, ele já sabe quais são as emoções relacionadas. Então, quando ele perceber essa falta, ele vai entender que o hábito não vai ser realizado. E isso, de certa forma, é uma frustração. Então, além de não receber aquelas cargas de dopamina, você pode começar a liberar o neurotransmissor, o hormônio do estresse, que é o cortisol. Isso te deixar ainda mais ansioso, estressado, irritado. Você pode ficar, inclusive, triste, desanimado também nos primeiros momentos. Então, quando você faz essa substituição, você reduz as chances disso acontecer, ou pelo menos a intensidade, o impacto dessa falta em um primeiro momento. A gente precisa falar sobre a questão cognitiva, do cérebro realmente ficar condicionado e afetado por isso, ao ponto de você perder a sua capacidade de concentração, porque a todo momento a única coisa que você pensa é na oportunidade de realizar a compulsão, o vício. Por exemplo, eu acompanhei um rapaz que ele sempre encontrava uma maneira de tirar as pessoas de dentro de casa. Então ele pedia para fazer alguns favores ou coisa do tipo, para que ele pudesse ter aquele momento sozinho. Então isso acontecia com frequência, né? Você percebe que existia um planejamento, era algo pré-meditado, e essa pré-meditação, eu acho que essa palavra existe, faz com que a gente tenha um indicativo, um indício de que estava se tornando realmente algo patológico, apesar de não haver, nesse caso específico, uma frequência excessiva. Um outro ponto é a questão da produtividade afetada. Então as pessoas percebem, principalmente quem trabalha em casa, quem trabalha por conta própria, o quanto que elas podem ficar prejudicadas e não conseguir bater as metas diárias e lidar somente com aquilo que é necessário, aquilo que precisa ser entregue naquele momento, enquanto todo o outro planejamento fica negligenciado, os projetos ficam travados na vida pessoal, na vida profissional, na vida acadêmica. E um outro ponto também é a questão dos prejuízos dentro das relações amorosas. Como eu já falei para vocês, algumas pessoas acabam não tendo mais proximidade, e não é só uma questão de contato físico, de praticar sexo, não, gente. Eu estou falando aqui, às vezes, até da pessoa começar a perder a afetividade, porque vai existindo um afastamento. A pessoa ela começa a passar para o cérebro dela a ideia de que ela não precisa mais do parceiro ou da parceira. Algumas pessoas naturalmente já não são muito carinhosas, e isso pode se intensificar, enquanto outras vão mudando realmente o padrão de comportamento que elas tinham, e o parceiro, a parceira começa a perceber isso. E eu já tive, como eu falo para vocês aqui, a oportunidade de acompanhar vários casos relacionados à pornografia, e também, infelizmente, de acompanhar situações onde houve o rompimento da relação. O casal se separou porque, os casais, aliás, né, foi mais de uma vez, os casais se separaram porque se tornou algo insustentável. Por mais que houvesse a tentativa de compreensão por um ou por outro parceiro, foi algo assim difícil. Então, as relações amorosas é algo que é uma das áreas da vida que mais são afetadas, além da questão, né, quando a gente fala de uma maneira mais pessoal, da autoestima. Algumas pessoas se sentem culpadas, começam a se esconder, começam a se afastar. Quando essas pessoas têm crença de desvalor, ela começa a se ver como alguém depravado, e elas começam a ter pensamentos automáticos do tipo: se as pessoas soubessem quem eu realmente sou, elas se afastariam de mim, elas não gostariam de mim, elas iriam me hostilizar de alguma forma. Quando, na verdade, você ter esse vício, essa dependência, não significa necessariamente que você é uma pessoa desprovida de valores morais.
você efetuou um comportamento prejudicial e você foi alimentando isso de uma maneira inconsciente ou consciente, mas o fato é que você se tornou alguém dependente. Mas isso não faz com que você seja uma pessoa de caráter duvidoso, de caráter ruim. Você pode se livrar desse hábito e recuperar a sua vida.